Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. A grande vantagem deste programa é que hoje só temos a imagem do Hugo van der Ding. Isto é, eventualmente poderão contestar aquilo que eu acabo de dizer, mas Hugo van der Ding está na imagem, isto nas redes sociais, porque na rádio não há imagem, não é? Hugo, curiosamente, gostava de começar por Ainda aí. que eu tenho uma péssima imagem na rádio. Verdade, tens péssima imagem, não é? Como é que é a tua relação com a imagem, a tua imagem, e como é que é... Como é que tu vês a rádio? Eu faço esta pergunta porque tu não começaste a fazer rádio assim há tanto tempo, não é? Tu começaste a fazer rádio há 2, 3 anos? Sim, está quase a fazer 3 anos. Ok. Que imagem é que tu tinhas da rádio e que imagem é que agora tens? Olha, posso começar por dizer outra coisa? Já vou responder. Sim. Queria agradecer, tinha pensado nisso, porque são 10 anos de fazer coisas um bocadinho mais públicas. Começou pelas redes sociais e depois livros, e sempre que me ponho numa aventura nova, convidas-me a estar aqui. Não sei se tens, eu tenho muito essa consciência. Sim, é verdade, eu sou assim, e por isso é com enorme tenho esta alma bondosa, não é? prazer que venho aqui hoje. Já vamos falar disso. Em relação à rádio, deve ser uma história comum às pessoas que trabalham aqui na rádio. Eu era daqueles miúdos que fazia emissões de rádio com uma mão na orelha e outra mão assim, sabes, assim, não sei o quê. A minha mãe ficava um bocadinho irritada. Quem é este senhor que está a entrar no estúdio? É o senhor do ar-condicionado. Isso está a quantos graus? 26,5. Quanto? 26,5. 26,5? Qual é a temperatura ideal? 24. Então está mais calor aqui. 24, 25. Ok. Sabes, Agora vai ficar a 24. Quem é que mexe no ar-condicionado? Aqui o senhor pode mexer. Pode É, mas deve estar sempre a 24? O ideal, sim, é o que está pelas normas mesmo do Serviço Nacional de Saúde, mesmo no caso disto do Covid. Também é o que pertence aos 24. O Cláudio Ramos, uma vez num programa da SIC, ele disse que se fosse técnico de ar-condicionado, ele queria ser o melhor técnico de ar-condicionado. A minha pergunta é, tu no teu caso, tu queres ser o melhor técnico de ar-condicionado sempre ou não? O melhor de todos? Sim. Não, o melhor de todos não. O segundo melhor, se calhar o segundo melhor. Talvez. Porque o segundo melhor já não tem aquela coisa das revistas e ir à televisão. Sim. Ok. Parece uma boa escolha. Sim, então eu percebo isso. Para as pessoas que não conhecem este momento do Cláudio Ramos, então ouçam. Olha, eu sei uma coisa. Eu sei que se tirasse um curso e a minha função fosse ser técnico de ar-condicionado, eu garanto que não deixava um trabalhador a penar a trabalhar num programa de televisão, num estúdio de televisão, primeiro com 40 graus e agora com menos 10. Eu se tirasse a porcaria de um trabalho de técnico de ar-condicionado, eu era o melhor técnico de ar-condicionado. Porra, é porque eu trabalho de 30 graus e agora estou com 10. Eu estou doente. Apetece-me levantar e ir para casa. Eu sei, meu querido. Desculpem lá, isto é inadmissível. Anda aqui para o pé de mim, Não, eu estou igual. É se for lá e desligo o ar-condicionado, ou ligo o ar, ou trago uma ventoinha, faço uma coisa qualquer. Eu não posso trabalhar assim. Eu, se fosse técnico, eu garanto que eu resolvia isto. É que eu tenho um técnico aqui para me resolver um problema. Eu estou com 40 graus e agora estou com 10. Estou doente, eu tenho que trabalhar amanhã de manhã. Você tem que dizer isto aos gritos. É que eu estou há 3 anos a dizer isto. Há 3 anos. Agora tenho um braço que não consigo mexer. Que me porca, pá. Eu estou a trabalhar. Eu não estou sentado a brincar. Eu também sei o que é isso. Por amor de Deus, pá. Vamos. Por amor de Deus. Vamos avançar. É que é sentar e brincar. Estou aqui, estou a brincar. Está ali sentado com uma camisa cor-de-rosa, está ali a brincar. Eu estou a trabalhar. Amanhã, às 7 da manhã, estou aqui outra vez a trabalhar. Se não me despedirem. Porque eu estou há 3 anos para que me resolvam um problema do ar-condicionado. Há 3 anos. Por amor de Deus, pá. É preciso perder a porcaria da paciência. Calma. Há bocado estava muito quente. Há bocado estava com 40 graus. Agora estou com 10. Amanhã tenho que trabalhar de manhã. Estou na cama. E estamos todos hoje. Está a haver muito deixa-me afinar. agora. É que há uma pessoa que deve receber para controlar o ar-condicionado. Está, Cláudio Ramos. Na verdade, este momento é um momento icónico. Cláudio Ramos insurge-se com aquilo que está a acontecer no estúdio. Já agora, deixem-me para as pessoas que nos estão a ouvir, Cláudio Ramos não está totalmente isento de razão. Ele perde a cabeça. Ele tem alguma razão. Ele tem aqui alguma razão. Há uma coisa que sempre acontece e é um dos grandes mistérios, eu diria, da televisão. Eu acho que é o grande mistério. Não é eu acho que estou a ser injusto de dizer que é um dos grandes mistérios. Não, eu acho que é um mistério. E o mistério é este. Todas as pessoas que fazem televisão, das quais eu me incluo, tu também te incluis, muitas vezes, demasiadas vezes diria, há diferenças inacreditáveis de ar-condicionado quando nós vamos gravar. Normalmente está
a queixa mais recorrente é que está muito frio quando se vai gravar. E isso às vezes até nos afeta a nossa disposição de dizer outra vez, mas como é que isto está outra vez tão gelado? E na verdade, nunca há um responsável. Não há uma resposta para isso. Pois não, nunca. O técnico de ar-condicionado tem vindo aqui ao estúdio porque o ar-condicionado está para aí com 40 graus desde que voltámos, desde abril, e portanto vem confirmar se continua avariado. Um bocadinho aquela coisa do a minha avó continua morta e o ar-condicionado continua avariado. Mas é sempre bom confirmar a todos os dias. Aliás, vou sair daqui e vou aos prazeres confirmar se a minha avó também continua morta. Não vá ter acontecido alguma coisa. Espera aí, tu falas da morte com grande à vontade. A morte em si não te mete medo? Não tens medo de morrer? Tenho um bocadinho. Já tive mais. Eu acho que a morte é uma coisa com que nos vamos pacificando ao longo da vida. As pessoas mais velhas não vivem em pânico. Deve haver algumas que sim, mas não vivem em pânico de morrer e geralmente não se morre aos gritos, não é? Quando tens 90 anos, dizes não. Mas quando... Até porque não tens força para isso, não é? Não consegues. Não consegues. Não consegues. Nem sabes muitas vezes. Há pessoas que sabem que vão morrer, não é? Mas há muitas pessoas a dizerem, estou muito debilitado, mas melhores dias virão. Melhores dias virão. Não é? Mas, sim, não, já e não outro é dia cá. falávamos sobre isso. Quem morre de overdose, por exemplo, não é? As pessoas dizem, foi suicídio de overdose. Não, porque a pessoa não, está a consumir aquilo, não. À partida acha que não vai morrer, não é? Claro, são casos overdoses acidentais. Sim, overdoses acidentais, não é? Falo de algumas no livro. Marilyn, famosamente, terá sido acidental. Tipo, vou só tomar mais um. Eu acho que ainda não tomei. Depois às tantas perdes um bocado a noção. Vou tomar outro. Se calhar vou tomar uma caixa. Isto não me está a fazer nada. E depois... Foi assim que a Marilyn morreu. Portanto, o que é que eu ia dizer, não é? Então, mas espera lá. Creio que sim. Entre as mortes mas não mais inusitadas, há alguma, para além dessa? Incríveis. Há um cantor francês chamado Claude François, que é o tipo que canta o original do My Way. É uma música chamada Comme d'habitude, que o Paul Anka gosta, compra os direitos, escreve uma letra em inglês e depois o Frank Sinatra é das músicas mais ouvidas do século XX. Esse tipo era muito perfeccionista, estava a tomar banho e viu um candeeiro de parede, estava dentro da sua banheira, e viu um candeeiro de parede torto e disse: aquele candeeiro de parede está torto. Falava assim o Claude François. E foi, ainda metade dentro da banheira, foi consertar o candeeiro e morreu eletrocutado na sua própria banheira. Esta é uma das mortes mais engraçadas. Depois há mortes giras. Mortes engraçadas, sim. São mortes que o resultado é sempre o mesmo que as pessoas morrerem. A bailarina Isadora Duncan, uma das pioneiras da dança moderna, morreu, estava com uma echarpe muito comprida, que se enrolou na roda do seu descapotável e morreu asfixiada. Eu acho isto awesome. Há mortes de facto muito giras. Como direi, singulares. É este o termo que eu dava em busca. Enfim, porque é que achaste que seria bom fazer um livro que celebrasse e contasse às pessoas a morte de figuras célebres, não é? Sim. Mas lembro sempre uma entrevista que tive aqui há muitos anos com o médico Pinto da Costa, em que eu perguntava-lhe, Dr. Pinto da Costa, o que é a morte? E ele respondia: a morte é só o último dia da tua vida. Uau, não é? É uma grande resposta. A morte é só mesmo. o último dia da tua vida. E na verdade, há aqui pessoas que muitas delas tu percebes que morreram cedo demais, não é? Qual terá sido a pessoa que morreu mais cedo? Não sei, mas E que se tornou mais célebre? nós temos uma gracinha. Quer dizer, Sim, o Tiago está sempre a dizer tão novo. Tão novo, sim, nós dizemos isso. E de facto há pessoas também... que em 30 anos fizeram coisas incríveis.
se fores muito novo e, sei lá, com 15 anos, geralmente são pessoas que tiveram circunstâncias onde nasceram já numas circunstâncias que as tornariam figuras históricas, filhas de príncipes ou reis que reinaram muito pouco tempo. Hoje em dia já é mais difícil, que as pessoas já só saem de casa por volta dos 42 e, portanto, começam a fazer coisas e também vivem até mais tarde. Mas é incrível o que as pessoas conseguiam fazer em 30 anos. Estás a ver? O Napoleão morreu com 40, imagino, não tem de cor. Mas, Napoleão morreu com 40 anos. Bem, Eu acho que as pessoas... não sei certo. Mas nós viveram muito menos tempo e fizeram coisas incríveis, boas ou más. Será que não era muito menos tempo. Ou será que as pessoas também não faziam tudo isso porque sabiam que iam durar menos? As pessoas... Claro, isto tem a ver As pessoas também com morriam muito mais cedo, expectativa de vida, claro. Nós, se vivesse aquela ideia da imortalidade, nós, se vivêssemos para sempre, não havia nada que nos fizesse levantar da cama, escrever livros, fazer filmes, fazer o que quer que fosse. Faça amanhã. Essa já é a tendência de procrastinar. Claro que se souberes que a esperança de vida é 50 anos, todo o teu mindset muda e queres fazer muito, muito mais coisas. E a ideia do livro, mais do que a morte, eu sou fascinado com a imortalidade. Desde miúdo que eu me lembro de pensar. O Platão viveu há 2500 anos atrás. Os livros dele continuam a ser dos mais vendidos no mundo. Isto é que é a imortalidade. São pessoas que conseguem deixar uma marca tão grande no mundo que de facto não morrem mesmo, porque se a morte é só o último dia da nossa vida, como diria o Dr. Pinto da Costa, que é o médico, não é? Sim. E portanto, para aquela pessoa é indiferente, morreu, acabou. Para nós, aquela pessoa de facto não morre. Continuamos a falar do Camões, continuamos a falar... Continuamos. Eu acho que falamos mais do Fernando Pessoa do que do Camões. Não dizes vais chatear o Fernando Pessoa, por exemplo. Dizes vais chatear o Camões. Mas sei lá, por acaso agora posso estar a ser brutalmente injusto e se calhar estou. Peço não, mas sim, o Camões é a língua de Camões. Mas vivendo em Lisboa, o Camões... O Pessoa é que é a grande vedeta da cidade de Lisboa. Sim, sabes que é difícil julgar, quando eu faço pesquisa para biografias de quem é que morreu naquele dia, a proximidade histórica das pessoas não nos faz julgar bem quem é que ficará para a posteridade. Por exemplo, também nós hoje em dia temos mais registros e há uma maneira maior de conservar registros das pessoas, não é? Seja com a imagem, com a voz, a internet também permite juntar muita informação sobre as pessoas e aquilo que elas fazem, mas quanto mais te afastas no tempo, percebemos que sobra muito menos gente do que nos parece. No século XX nós temos milhares de pessoas famosas que já morreram, milhares. Tu começas no século XV sobrou, o nome chega-nos até hoje, um pintor, um escritor, também havia menos áreas, tudo verdade. Mas nós hoje parece-nos que, se calhar do cinema, vai sobrar 2 atores daqui a 200 anos que saibam, que o nome seja um household name. Eu vejo muito isso quando vou fazer estrelas de cinema dos anos 20 e 30, são nomes que ninguém já não se ouve falar. Mas se tu vês bem, bora lá fazer este exercício, que é, por mais importante que sejas, exceto quando tens uma obra tão impactante que possa realmente durar depois da tua morte, o teu nome é muito fácil, tu és muito facilmente esquecido. Vamos cá ver, tu nunca serás esquecido pelos teus familiares que se vão recordar de ti, não sei o quê, mas para o resto das pessoas, Agora começava a chorar. Isso para mim era ótimo. Isso para mim era, se começasse a chorar, era ótimo. O Van Der Ding chora. Estou a chorar. Não, mas é verdade. Essas coisas são muito efêmeras, não é? Sim. Mas também depende de ver o que é que se associa à notoriedade. Estamos a falar mais numa coisa artística e é muito, muito efêmero. Há muito pouca gente que se torna imortal e essas histórias então são ainda mais fascinantes. Pessoas que morrem. O Van Gogh talvez seja o exemplo mais clássico. Vendeu um quadro na vida inteira, morreu desprezado por toda a gente, pobre, doente, e ele só é famoso bastantes anos depois da sua morte. Hoje em dia isso era impossível. Ou achas que ainda é possível? Alguém ser famoso depois da sua morte?
Talvez sim, de certa é cada vez mais difícil, não é? É mais Mas difícil. a fama também é uma coisa muito mais passageira. Nós temos imensas histórias de pessoas. É mais fácil ver quando são mais velhas que foram pessoas famosas e hoje em dia ninguém sabe quem é. E como nós vamos falando com gerações mais novas, há figuras que são referência na nossa vida, Já não já são não para são eles. nas gerações mais novas. Eu lembro-me de estar, isso está vivíssima, mas eu lembro de ter ido no Alive, vi a Grace Jones, estava anunciada, vi de lá já, e disse, uau, incrível, e ela estava no palco Sub-Zero. Estava. E eu, tipo, foi ótimo para mim porque fiquei na primeira fila a vê-la e estava com um amigo que tem para aí 25 anos que disse quem é Grace Jones. Claro que é aquela coisa quando dizem isso não é da minha geração, eu digo, também não vivi no tempo do Barro e sei quem é o Barro, né? Portanto, talvez houvesse ali, talvez ele fosse um bocado um burguês, mas ainda assim a Grace Jones são referências que vão passando. Eu não sei também que se um dos problemas atuais, eu acho que não é. Eu acho que nem sequer é um problema. Acho que é uma realidade. Que é, há muito mais pessoas a terem visibilidade. Portanto, o espaço mediático está muito mais dividido. Claro, Tem a ver com isso. Claro Tem a ver que com sim. isso. É muito mais difícil tu seres relevante, não é? Ou estás numa posição em que te destaques. Porque, no fundo, todas as pessoas querem e com toda a legitimidade, essa relevância, esse destaque, essa notoriedade que, no fundo, todos nós procuramos. Uns de uma forma mais obsessiva, outros não. Eu acho que procura-se e atinge-se facilmente hoje a microcelebridade, não é? E que também as redes sociais ajudaram muito nisso e as pessoas tornam-se celebridades em grande escala, em pequena escala, mas o que nos ensina ao passado é que o que sobra quase sempre são aquilo que as pessoas fizeram. Portanto, não é a sua celebridade. Essa pode sobrar quase como uma graça, não é? Mesmo a Princesa Diana, que talvez seja das figuras mais famosas do último 25 anos do século XX, é apenas as suas circunstâncias. Daqui a 200 anos, acredito que será uma curiosidade histórica dizer que houve a mãe de um dos reis de Inglaterra era muito famosa ou muito fotografada. Sim, daqui não a 200 deixou anos será isso, não é? Sim, será pouco mais do que isso. Se é que fica, é uma nota de rodapé num livro de história. Porque de facto não há nada. Não estou a ofendê-la, é o que é, as circunstâncias dela. Não deixou rigorosamente nada. Tirando uns vestidos que serão leiloados provavelmente por uma das netas drogadas que há de aparecer. O que fica são aquilo que se deixa e que toca às pessoas. Hugo, eu conheço muito mal esta tua parte. Aliás, nem sei se tu ligas muito. Tu ligas muito à parte social das revistas, das notícias do social. Estás atento quem é que separou a Letícia e depois as princesas? Dificilmente. Sabes o nome das princesas espanholas? Sei, Leonor e Sofia. Okay. Acho alguma graça, sim, acho alguma graça. Mas vem um bocadinho acho muita graça a história, né? Isso eu gosto. Há uma vertente. É impossível perceber a história vamos falar da Europa. A história era feita por muito poucas pessoas, nomeadamente reis. Portanto, mas há uma visão disso como se fosse uma graça nessa perspectiva de tricas, saber com que rei casou com quem. Mas é fundamental perceber isso para perceber a história das alianças. Que era tudo feito assim, a paz selava-se com um casamento entre dois. Aliás, o amor na realeza foi uma coisa mais ou menos recente. Muito recente nesta geração. Era um contrato. Sim, não é? As pessoas casavam-se por contrato. Claro. E depois logo se via, olha. Sim, é verdade. E desfaziam-se casamentos quando já... Como é que seria? Depois quando eles chegavam ao quarto diziam, olha, então e agora o que é que vamos fazer, não é? Sim, às vezes há casos poucos de histórias que se transformaram em histórias de amor. Poucos. E outras vezes aquilo era... Sei lá, para eles próprios aquilo não era uma estranheza, que aquilo funcionava assim, não é? E não era só nas famílias reais. Os casamentos por amor é uma invenção, diria, vitoriana. Portanto,
para trás as pessoas casavam-se com a vontade dos pais. Nós hoje chocam-nos os casamentos arranjados na Índia. Há 100 anos atrás funcionava assim também. Vais casar com o primo X em todas as classes sociais, todas as realidades. Naquela perspectiva histórica, ainda ontem li uma notícia que a última pessoa a ser executada com guilhotina em França foi em 1977. É verdade. Foi muito recente, não é? Foi muito 1977. Foi agora. Mas voltando E essa foi a última pessoa a ser guilhotinada, porque a morte por guilhotina em França foi abolida ainda depois disso. Foi. Mas agora. Mas essa foi a última pessoa, sim. Deixa-me recuperar aqui que nós estamos a falar sobre os reis. Daí eles dormirem em quartos separados. Não fazia sentido nenhum. Sim. E tinham amantes. Mas espera, Sim. tinham amantes, o que para ela e para o rei, sendo que eu acho que a fama do rei ter mais amantes do que a rainha era sempre superior, não é? Naqueles tempos. Sim, agora seria mais equilibrado. E bem. Mas as rainhas também tinham, e era às vezes também público, e talvez fosse um bocadinho mais paritário nessa era assumido que podia ser assim. Claro que há sempre a questão da paternidade dos filhos, e portanto era um bocadinho tabu a rainha pôr de facto os cornos ao marido, mas se nós... Peraí, a instituição casamento não surge também por causa disso? Como assim? Como assim? Para haver isto é... sim, percebo o que dizes. Ao ter-se sim, casamento, sim. sabias que pronto, sabias que os filhos Sim, seriam teus, ou pelo menos a probabilidade seria menor, estaria ali circunscrito. Isto é, voltamos à velha história de sempre, que é, há quem diga que o casamento é uma construção social. É, completamente. É uma forma de exercer poder, sim. E essa, mesmo a própria construção da família não deixa de ser uma forma de exercer poder. É aquela coisa de, se conseguires organizar a sociedade em pequenas células, consegues muito mais facilmente controlá-la. É por isso que nunca casaste, tu? Não foi, mas não sei como. Não. Circunstâncias várias. Nunca pensaste em casar? Eu estou aqui a dizer isso e eu só pensei em casar quando era mais novo, mas ultimamente não tenho pensado. Também não penso nisso. Se calhar pensei quando era mais novo também, mas hoje em dia não penso nisso. Há tantas formas de vivermos a nossa vida. De repente ficaste sensível. Isto é um bocadinho o nosso momento de alta definição, não é? É um bocadinho o nosso momento de alta definição. Sim. Não me oponho, acho que se encontrasse. Não, estava a pensar para responder honestamente. Claro. Que é uma coisa que eu me arrependo sempre de responder honestamente. Sim, devia ter uma persona, mas não consigo fazer isso. Fico sempre a querer responder honestamente. Se encontrasse alguém que me fizesse sentido casar e que fosse importante para a outra pessoa casar, casava-me. Mas como não encontrei ninguém que quisesse casar. Estás a perceber o que eu quero dizer? Estou a perceber. Ou seja, as pessoas que encontrei que são especiais não faziam questão em se casar. Até porque não é permitido casar com 5 pessoas ao mesmo tempo. Pois não é. Deixem-me só dizer que o Hugo Van der Ding está neste programa porque edita agora um livro que se chama Vamos Todos Morrer, biografias breves de gente que já lá está, que já lá mora, não é? Este livro é editado, são muitas as pessoas que morreram. Deixa-me dizer-te que eu ouvi muitas edições. É uma das minhas rubricas favoritas e eu, quando estou a correr, ouço-te muito e ouço também a Joana Marques, há que dizer. E basicamente divido. Umas vezes estou a ouvir a Joana Marques, outras vezes estou a ouvir-te a ti e portanto vou sabendo de algumas mortes, não é? E quem foram aquelas pessoas. Agora, eu acredito que algumas pessoas que estão a ouvir a Prova Oral se calhar nunca ouviram a tua rubrica. Acredito isto com dificuldade. Eu acredito com dificuldade, visto de terem ouvido Antena 3. Mas pode acontecer. Pessoas que só estão a ouvir este podcast e que nunca ouviram a tua rubrica. Que episódio é que tu aconselhas para nós ouvirmos agora? Olha, pelas piores razões, sim, há de um tipo, o Stauffenhausen, que é um tipo que planeia e quase consegue matar o Hitler durante a guerra. E é um episódio onde estávamos a fazer... não ter conseguido. Pois foi. Ele pôs uma bomba, a bomba arrebentou, mas o Hitler... E eu vou-te explicar porquê. Não é a história, é que há ali no meio uma parte onde ainda estava a Inês Lopes Gonçalves, estávamos os 4, cada um na sua casa, e a Ana diz uma graça
e nós temos um ataque de riso coletivo que não conseguimos voltar a falar e ainda hoje há pessoas às vezes que falam, quando falam da rubrica, dizem que vão ouvir esse episódio outra vez, porque nós temos um ataque de riso incrível de não conseguir falar. É ótimo isso, não é? Quando acontece. Aliás, há também um célebre episódio do Herman, num sketch em que o Herman tem um ataque de riso e as pessoas gostam muito disso porque como direi, é quase impossível, é contagiante, não é? É mesmo. Vamos ouvir então este episódio de Vamos Todos Morrer, uma rubrica do programa As Manhãs da Antena 3, com Hugo van der Ding, com Ana Markle e ainda com o Tiago Ribeiro. Olha, neste dia, em 1944, morria em Berlim aos 36 anos. Ai, tão novo. Ai, meu Deus. Pois, mesmo Diria muito mesmo novo. demasiado novo. Demasiado novo. Ele foi demasiado cedo. Quem? Klaus von Stauffenberg, o corajoso homem que quase mandou o Hitler para o galheiro. Vamos então conhecer a sua história. Ele vai participar na Operação Barbarossa em 1941. Isto é o quê? Isto foi uma invasão alemã da União Soviética, que foi um verdadeiro desastre militar para os nazis. E depois, no ano seguinte, em 42, o Klaus foi também numa operação militar à Tunísia. Ele foi gravemente ferido e perdeu o olho esquerdo, perdeu a mão direita e perdeu 2 dedos da mão esquerda. Caso para dizer que só não perdeu a cabeça. Porque está atarrachado aos ombros. Exatamente, só não perdeu a cabeça porque estava atarrachado aos ombros, como diziam as nossas mães. Ai, aquele Klaus. Coitadinho, vou repetir, ele perdeu o olho esquerdo, a mão direita e 2 dedos da mão esquerda. Klaus chegou à reunião com uma pasta de mão, com 2 bombas lá dentro. O risco de ser apanhado era enorme, como calcula, o que acrescenta ainda mais à coragem deste seu ato. Ele consegue ter acesso à sala de reuniões onde iriam se juntar depois os nazis, quando estava vazia, e tão depressa quanto possível trata de armar as 2 bombas com um alicate. É uma operação particularmente difícil para Klaus. Lembremos aqui que por junto ele tinha apenas 3 dedos nas mãos, mas ele lá consegue armar a primeira bomba. Entretanto, ele é surpreendido. Ele chegou ao cabeleireiro e disse assim: olha, corte-me só 3 dedos, se faz favor. Olha aí, pá. Corte-me só aqui 2 dedinhos, não quero, é só as pontas. Só as pontinhas. Bom, foi uma operação muito complicada. Foi uma operação muito complicada e ele consegue, entretanto, entra um soldado na sala e ele consegue apenas armar uma das bombas, a segunda não chegou a ser ativada. Ele depois deixa a mala ao lado de uma das pernas da mesa de reuniões, o mais perto possível do lugar do Hitler, e trata, claro, de se pôr ao fresco. Minutos depois a reunião começa, a bomba rebenta. Não está bem, é uma pessoa, não está bem. Eu não estou bem. E tendo em conta o lugar que foi escolhido para a reunião, é caso para dizer que até a barraca... Bora, Hugo. A barraca... Que horror de história! A explosão foi brutal. 4 pessoas ficaram... Quatro pessoas foram logo para o galheiro, outras ficaram gravemente feridas, mas o alvo principal, o Hitler, escapou apenas com uns arranhões. É que o que acontece? A perna da mesa. Eu não estou estou a ter um ataque de riso a descrever a Operação Valkyria. Bom, por si só tem um nome bastante humorístico, diga-se. Tão bom. É que a perna da mesa era de carvalho maciço e acabou por absorver o choque. Bom, sem saberem disto, Klaus vai juntar-se aos outros revoltosos para a segunda fase do plano, que era tomar a cidade de Berlim. Eles vão ser, entretanto, surpreendidos com a notícia de que Hitler sobrevivera, que
Foi uma notícia dada, aliás, pelo próprio via rádio, fez um discurso à nação. Não faltou muito claro para que eles fossem todos presos e no dia seguinte, Klaus von Stauffenberg e os outros revoltosos foram sumariamente fuzilados. Não deixou, no entanto, de ser o mais perto que Hitler esteve de ser assassinado e graças à coragem do nosso Klaus Stauffenberg. Aí está o episódio que Hugo van der Ding falava, chama-se Vamos Todos Morrer. É o livro novo que agora chega, biografias breves de gente que já lá está. Hugo, o que é que gostavas que a tua biografia dissesse? Sei lá, quando eu morresse, o que é que gostava que dissesse de mim? Olha, agora... Aliás, eu não sei se queres ser cremado ou não. Cremado. Não, gostava de ser retalhado e atirado aos cães. Porque não? Imagino sempre aqueles jantares onde está sempre a dizer eu gostava de, quando eu morresse, gostava de. Tenho aquela ideia de começar a dizer coisas cada vez mais fora, a dizer não, eu gostava que. Porque os amigos querem sempre cumprir esses desejos. Eu tenho um amigo meu que é o Carlos Moura, ele tem uma ideia boa, ele gostava de ser cremado, mas gostava de ser cremado juntamente com milho, para justamente na altura da cremação. É ótimo. Não é uma ideia começarem a surgir pipocas. Sim, é ótimo, é incrível. Não era incrível. É incrível. Vocês diziam, pá, já viste? É incrível. Pá, que ideia é esta? Mas a ideia dos cães é tipo num fosso, mas obrigar a tua família a fazer o seu corpo ser comido por cães. Mas não é permitido por lei, porque informamos. Na tua campa, imagina que tinhas uma campa, o que é que escreverias? Alguma coisa? Uma piadinha, afinal? Houve quem o fizesse, não é? Sim, mas eu também gosto de colecionar últimas frases. Não me perguntes exemplos, porque agora não me iria conseguir lembrar de nenhuma. Mas há últimas frases, é incrível ver últimas frases das pessoas. O Goethe que disse mais luz, que se calhar disse mehr Licht. Faz sentido, não é? Alguém que está a morrer de mais luz. Em holandês. Mas espera, não ficas sempre... como direi, não ficas a pensar que frases que se tornaram absolutamente emblemáticas e icónicas foram muito ensaiadas. O I Have a Dream, do Luther King, achas que ele não pensou bem naquela... Até porque aquilo é uma técnica muito, muito usada, a repetição. Ele diz I Have a Dream, mas ele quer que aquela frase fique imortalizada. Pelo menos naquele discurso. Ele não sabe, possivelmente, que aquilo vai ficar imortalizado para sempre, não é? Mas... O Neil Armstrong, quando... Ele disse, agora como fez anos a chegada do homem à Lua, fez 50 anos, né? Assim, 69. Sim, fez 50 anos em 2019. Foram recuperar umas entrevistas onde ele diz que teve essa ideia já a descer os degraus da nave. Custa-me um bocadinho a acreditar. Tenho muitas dúvidas disso. Sim. Muitas mas dúvidas. há assim, mesmo na história de Portugal, há assim umas históricas, quando assassinaram o Sidónio Pais ali na estação do Rossio. Parece que as suas últimas palavras foram: morro bem, salvem a pátria. Que é lindo, não é? Morro bem, salvem a pátria. Se calhar é ao contrário. Salvem a pátria. Salvem a pátria. Morro bem. Salvem-me. Lixem a pátria, mas salvem. Acho engraçado, porque dá para ver o que é que passa pela cabeça das pessoas no último momento. O que é que eu gostava que tivesse escrito na minha campa? Podia ter feito muito mais. Imagina. Podia ter feito muito mais. Com os privilégios todos que tinha. Imagina dizerem isto de ti próprio. Ou qualquer coisa tipo, eu bem vos disse que isto ia acontecer. Sim, exatamente. Uma piadinha final. Olha que era há um vídeo. Quem é que me contou esta história? De alguém que morreu e que... Como é que é? Eu espero estar a contar bem esta história. Eu peço desculpa se não estiver a contá-la bem, mas que ele equacionou a possibilidade e realizou, mesmo morto. Há uma coluna quando ele estava a ser enterrado, em que ele fala, não é? Sabes o que é que eu estou a dizer? Sim, isso não é nada estranho. Sim. Pá, e é uma cena assustadora, mas é muito cómica, porque as pessoas estão-se a rir, porque ele até está a falar. Já vi esse vídeo. Já viste? Sim, já. Essa ideia é muito boa. Ele diz uma coisa divertida e as pessoas, há assim um choque inicial e depois as pessoas riem-se, porque quer dizer, aquilo faria parte, com certeza, da sua personalidade fazer esse tipo de lixo. Repara, nunca ninguém, o que eu vou dizer é assim um bocado... Nunca ninguém pensou nisto, mas... Ou se calhar já pensaram. Imagina que tu deixas um discurso final para a hora da tua morte.
Imagina. Para ser lido por outra pessoa? Não, para a tua voz ser colocada. Sabes, aquele discurso final. Imagina que tu deixas um discurso. Se calhar vou fazer isso. Não é uma grande Imagens ideia. de vídeo, deve ser pessoas que gravam, com pessoas que estão doentes, né? Que gravam Ok, imagens ok, para mas- ser passada. Mas Mas podes para fazer, ser tu lido- podes fazer duas coisas. Podes fazer essa, não é? Já estás doente, então gravas uma cena que queres que só seja projetada no dia da tua morte. Imagina isto. Isso é awesome. Dizes assim: eu sei que estou morto, mas gostava de Sim, agradecer a estas pessoas. Não perdoar o José Carlos da Sim, isso é Não era. específico. ser específico, não sei, espero que estejam todos a chorar. Não era muito bom. Isso era uma boa ótimo, ideia. É ótimo. Se for um discurso divertido, acho que era Pois é. melhor que as pessoas dizem: olha, que bom ter em vez de, sei lá, as tecnologias podem servir para isso, não é? Há pessoas que deixam cartas antes de morrerem, há pessoas que deixam cartas antes de suicidarem, não é? Esses são os piores. Mas sim, é uma ideia. Sim, eu acho que já com esta tecnologia dos deepfakes e tudo, já é possível, nós já deixámos tantos registros da nossa própria voz que já é possível imitar, ou seja, criar a nossa voz simulada. Isso dos deepfakes é incrível. É Fiz incrível. aqui um programa há uns meses e os deepfakes, que são, podemos dizer, uma espécie de subcategoria das fake news, não é? Mas são claramente a subcategoria mais perigosa de todas. Claro. Na voz, imagina a tua voz, registra a tua voz com. São horas e horas e horas sem fim de registro da tua voz. Eles pegam. A única coisa Até que pode... provavelmente tu já disseste todas as palavras. Sim, claro. Então, todas as palavras da língua portuguesa estão gravadas Repara com só, a tua voz. Estás a ver o João Chaves a fazer o Oceano Pacífico, não é? É facílimo. Não é facílimo. Vamos tentar. Peraí, eu já não invito há muito tempo. O João Chaves falava assim no Oceano Pacífico. Boa noite. Bem-vindos a mais uma hora de Oceano Pacífico. Bom, para. Com as deepfakes é muito fácil colocar o tom da tua voz, imitá-lo com perfeição, e de repente tens o João Chaves a apresentar mais 20 anos ao Oceano Pacífico e ele nunca colocou lá os pés na vida. Se calhar nem sabe que alguém está a imitar a voz dele. Mas por outro lado pode significar o fim da tua atividade. É horrível. É horrível. Temos que parar com isto rápido. Mas sim, repara, se pensares na quantidade de coisas, aquilo é absolutamente perigoso. Porque imagina que colocas um deepfake na voz e na imagem, não é? Porque Sim. Tu não viste os da Rainha Tom da Cruise. Inglaterra? Eles fizeram um Fizeram. que é como se fosse o discurso de Natal dela, só que ela às tantas passa-se e começa a dizer coisas inacreditáveis. O que é que vocês vão dizer? Isso está feito, sim. Acho que não diz palavrões. E depois, só que no vídeo, exatamente para não ser difundido como se fosse real, aquilo é desmontado e percebe-se que é outra pessoa que lá está, mas está perfeito. Está perfeito. A voz igual, a imagem também está manipulada e fica igual da Rainha Isabel II a dizer as coisas mais inacreditáveis do mundo. Então, mas repara, basta colocarem um líder político, um Joe Biden da vida, a dizer algo. Sim. Já fizeram estas absolutamente... experiências com o Obama, com o Trump. Sim, mas imagina que E fica perfeito. que eles declaram guerra a alguém, não é? E no tempo em que tu vais desmentir a dizer calma, não era o Joe Biden que estava a falar, já estás, a coisa já está instalada. Há perigos enormes com esta. E as fake news mostraram-nos porque tu, uma coisa é fazes um vídeo desse até para mostrar as capacidades dos deepfakes e de repente aquilo espalha-se na internet, dizer a Rainha da Inglaterra mandou-nos ir todos lá, não sei onde. Por outro lado, a única coisa boa e as pessoas vão, como se fosse uma televisão. Sim, mas espera, um país inteiro, imagina. Mas espera, por um lado, há aqui uma coisa que é a única coisa boa, é que imagina, diz uma imbecilidade, não é? Nesta era já dos deepfakes. E podes, isso é deepfake, não é? Claro. No Trump era muito difícil de perceber. Isto deve ser deepfake. Os discursos dele. Ele dizia coisas e estou a dizer, isto cá para mim é deepfake. Sim, é difícil. Sim, o Trump era um desafio. Entre Bolsonaro e Trump, qual é que tu achas assim mais... Pensa às vezes nisso. O Trump tem hipótese
teve hipótese de fazer estragos valentes no mundo e na América, mas ainda assim a América consegue ter instituições que funcionam melhor. Se bem que aconteceu aquilo ao Capitólio, não é? É verdade, e isso é que são verdadeiros murros na democracia. Sabes, quando vi aquelas imagens, no dia em que tudo aquilo aconteceu, eu ia jantar com uma amiga minha americana e eu ainda não sabia que aquilo tinha acontecido no Capitólio. Tinha estado a trabalhar imenso e ela quando saberam, tu já viste o que é que está a acontecer? Mas o que é que está a acontecer? E ela começou-me a mostrar. E foi um trauma. Para nós, se calhar, olhamos e dizemos: estes gajos, de facto, passaram-se. Para os americanos, foi um trauma gravíssimo. Aquilo tem um valor simbólico. Eu estava a ver as imagens e tu sabes o que é que me estava a lembrar? Todas aquelas personagens que ali estavam, não é? Há ali grande comicidade, não é? Sim, o tipo com a cabeça. Sim, e sabes que aliás, até lhe mandei uma mensagem. Parecia aqueles personagens do Eduardo Madeira, sabes? Fim de ano com o Eduardo Madeira e os seus amigos. Parecia aquilo. Eduardo, estão aqui as pessoas todas que tu, no fundo, satirizas, não é? Estão aqui todos, eles estão aqui todos no Capitólio. Mas podia ter corrido muito pior, eles andaram à procura de. Sim, morreram 5 pessoas ainda assim, não é? Sim, eles estavam à procura do Pence para limpar o sebo, à Nancy Pelosi, partiram-lhe o gabinete. Em relação ao Bolsonaro, acho pior. Acho o Trump um megalómano, um egocêntrico doente. O Bolsonaro vai para além disso, é um assassino, é um tipo. Depois está num país que não tem instituições tão fortes, como se viu aquela palhaçada, aquele voto no Senado, das pessoas dizer dedica este voto à Nossa Senhora da Aparecida, enfim, um circo, no fundo. E países que não têm essas instituições mais fortes. É muito grave. O Bolsonaro não tem hipótese de criar estragos internacionais grandes como o Trump teve, mas está danos gravíssimos no Brasil que causam morte a pessoas e que não causa morte às pessoas, são atrasos culturais, atrasos civilizacionais, enfim, é muito pior o Bolsonaro. Deixa-me só dizer que estamos a acabar o programa, mas antes disso recordar quem são os convidados de amanhã. Costar os olhos da cara, dourar a pílula, eles que são brancos que se entendam, dar com os burros na água. E o que é que significa a cavalo dado não se olha ao dente? Mas de onde vêm estas expressões? O que querem dizer? São muitos anos a virar frango. João Palma e Rodrigo Matos querem explicar-nos as origens de cada uma delas e vão ao programa sem rei nem rock. Mandar bitites. É mandar opiniões, mandar... estás aí a mandar bitites. Esta quinta-feira, na Antena 3. Não percam então a emissão de amanhã, onde vamos falar sobre expressões que se tornaram icónicas na sociedade portuguesa, como por exemplo o livro que deu nome, de facto, e agora barulhei-me todo. Não é o livro, é a expressão que deu nome a este livro que agora sai, assim é que é, e que se chama Sem Rei Nem Rock. Usas assim alguma expressão idiomática, Hugo, com mais frequência do que as outras? Gosto muito. Aliás, a Ana Markel agora lançou um livro justamente. Explica, é verdade. Sim. Que é Nasceste com o rabo virado para a lua. Exatamente, não é o novo livro, A Quinta Casa, não sei. Nasceste com o rabo virado para a lua. Mas por que raio? Qual é o sentido desta expressão? Tu sabes? Esse não. Não exatamente. Mas está lá explicado. Está lá explicado. Tá. Boa. Adoro expressões idiomáticas, por acaso. Gosto dessa da Quinta Casa. Isso fica na Quinta Casa. Uso muito. Não conheces as expressões idiomáticas. Mas está incompleta essa. Tá, mas eu não vou dizer. Isso fica na Quinta Casa. Isso fica lá na Quinta Casa. Nós usamos muito nas manhãs, é verdade. Isso fica lá na Quinta Casa. Sim, mas não completamos. É uma relação que já temos com os nossos ouvintes da Quinta Casa. Eles sabem, não é? Sabem e usam também na sua comunicação connosco.
Adoro. Hugo, Aliás, eu queria ter um vinho. Os vinhos, há montes de vinhos, Quinta não sei de quê, Quinta da Aveleda, Duas Quintas. Há imensos vinhos com nomes. e tu querias ter Quinta Casa? Quinta Casa. Então, mas, Uma propriedade rural. eu nem sequer sabia, Cândida, que o programa da manhã tantas vezes fazia essa referência, mas vocês deviam ter um vinho que se chamava mesmo Quinta Casa. Quinta Casa, sim. Farta-me receber vinho. Vocês fartam. Tu também, que eu quando vou ao correio buscar. Eu recebo. Eu adoro vinho. Tu és a pessoa que recebe mais correio na RTP inteira. Sério? Eu acho que sim, provavelmente sim. Eu não tenho, sabes que eu não tenho nada a Porque nunca mais lá foste. Vou. Aliás, olha, hoje. Eles têm sempre lá caixotes e caixotes de coisas para ti. Mas eu recebo muitos livros mesmo. E a verdade, porque outro dia. Aliás, tu sozinho alimentas as 3 lareiras que nós temos aqui. outro dia, um ouvinte abeirou-se de mim. Já não, onde é que eu estava? Estava devia estar aí numa das minhas viagens, estava no Alentejo, possivelmente, e ele abriu-se de mim e disse: olha, só para dizer que gosto muito de ouvir o programa, e digo-te, é o programa literário que eu mais gosto de ouvir. O programa literário que eu mais gosto de ouvir. Mas espera aí, mas o programa não é um programa literário. Mas são tantos os livros que nós mas está a seguir os livros. Sim. Eu vou explicar porquê. Porque muitas das vezes porque há muitas vantagens em relação ao livro, que é: ok, tens um documento pelo qual tu podes estudar o convidado, alguém que escreve um livro, à partida tem algo para dizer, não é? E é um ponto de partida para uma conversa. É um ponto de partida claro. para a pessoa que também quer promover o livro, não é? Diz assim: olha, vem aqui gastar o seu tempo. Fazer o quê? Não é? Ok, tem aqui um livro. Boa, pode ser, está bem, ok. Às vezes eu acho que até há pessoas que se assim não fosse. Não vinham? Eu acho que dificilmente viriam. Ou seria mais difícil. Eu vim. E eu agora, ainda bem eu que vim. Olha, já agora, tu andas particularmente animado. E andas a fazer imensas coisas. Eu não sei quantas coisas é que tu andas a fazer, mas andas a fazer muitas. O que é que estás a fazer neste momento? Vais entrar numa peça de teatro, não é? Vou entrar numa peça de teatro, estamos na fase final de ensaios como ator, sim, na peça chamada Pais e Filhos, uma adaptação do romance russo com o mesmo nome pelo Pedro Penin, atual diretor do Teatro Nacional de Dona Maria II, que ainda não era quando começámos isso é o melhor. peça. É, seres amigo dele antes e agora não é aquele por interesse, já cá estava, não é? Não tem interesse absolutamente nenhum. E vai ser muito incrível. Vai estrear no Teatro São Luís na próxima quarta-feira, dia 15. Portanto, de hoje a 8 dias. Ai, que nervos! Tu ficas nervoso? Tem sido. Eu sou. Parece que estamos na escola. Sou o que se porta mal, sou o que se ri em cena, faz essas coisas todas. Sei que quando chegar ao dia vou ficar nervoso. Mas depois é ótimo. Aquilo é muito divertido. Metes uma droga qualquer e ia. Não, isso não. Mas isso é depois. Tenho o meu cachimbozinho de crack já no camarim preparado. Eu tinha que dizer crack. Eu digo sempre crack. Quando se fala em drogas, aqueles medicamentos, há um quando eu estou muito nervoso que eu tomo, que é o Inderal. Mas só que eu estou muito, muito nervoso. Há um Rivotril, tenho lá sempre uns frasquinhos de Rivotril, mas tenho sempre medo daquilo me adormecer demais, ou seja, de perder de tirar a personalidade, não é? Sim. Porque essa adrenalina também é que nos faz claro, fazer as mas coisas. Às vezes estás tão nervoso, não é? Se não conseguires, se vomitares, mais vale mais qualquer isso coisa. Não me aconteceu, mas já me aconteceu de estar tão nervoso que sinto que pode afetar o meu humor. Estou muito nervoso com isto. Claro. Mas o teatro, sabes, é a coisa, na minha experiência, para mim, é a coisa que pior, divirto-me muito, mas em termos de nervos, é a pior coisa de todas. Mas porquê? Porque há há uma sacralização. Aqui na rádio nós fazemos em direto, a televisão fiz em direto muito poucas experiências, o resto é live on tape, para quem não sabe. Ou seja, é filmado como se fosse em direto, mas podes parar se te enganares muito. Que é o que está a acontecer aqui neste programa. Nós estamos a gravar, atenção, ouvintes da Prova Oral, estamos a gravar hoje, no dia em que isto está a ser emitido, mas de manhã. Razão pela qual não há o WhatsApp, mas mesmo nos diretos na rádio, o público, estamos sempre com o ouvinte em mente, claro, mas o público não está ali. O teatro tem quando se faz cinema também, aquilo é filmado quase cena a cena, não é quase, é mesmo. No teatro há essa
não te podes enganar, não é o dado enganar-te, o público está ali e, portanto, há essa pressão, não podes desmanchar a rir, é uma coisa, e não estamos a fazer teatro propriamente clássico, mas ainda assim há um peso de tradição do palco, da plateia, da relação entre os atores e o público, que é a coisa mais... Agora, fico mais nervoso a fazer. Agora lembra-me ainda a propósito do teu livro, recorda todos, Vamos Todos Morrer, do Hugo van der Ding. Há muita ideia generalizada que os atores, muitos deles gostavam de morrer em palco. Houve algum que morreu mesmo em palco e que está aqui? Que está aí no livro... Já muitos atores morreram em palco. Sim, o António Assunção, sabes essa história? Que era o Duarte e Companhia. Morreu em palco, não como ator. Ele estava em Nova Iorque. Eu espero não estar a dizer disparate, que foi ele mesmo. Acho que foi ele, de certeza. Estava em Nova Iorque a assistir uma peça na Broadway, teve um ataque cardíaco, a peça parou, levaram-no para o palco, à espera dos paramédicos, e ele morreu lá. Em palco? Em palco. Então... Procura essa história que eu tenho a certeza que aconteceu. Essa história é incrível. Deixa-me só dizer que sempre que falam em Duarte e Companhia, eu acho que por acaso, no Instagram esta semana, já agora, ouvintes da Prova Oral podem sempre seguir-me no Instagram, façam like. Mas eu coloquei uma espécie de sondagem que é: qual foi o melhor programa de televisão? Passou português. O Duarte e Companhia deve lá estar no... Eu quis que fosse uma coisinha mais recente. Pensei no Duarte e Companhia. Eu gosto mesmo muito do Duarte e Companhia. Mas assim uma coisa... E então eu coloquei a Liga dos Últimos. Porque a Liga dos Últimos... Aquilo é absolutamente intemporal. É impossível não rir. Todas aquelas pessoas são muito cómicas. São mesmo muito, muito, muito cómicas. Mas o Duarte e Companhia, tu vais ver outra vez... E tu percebes que aquilo é perfeito. É mesmo. Aquilo é tudo tão simples que vai funcionar para sempre. Daqui a 500 anos, olha lá está. Os marcianos vão ver o Duarte e Companhia e vão dizer: isto é giro. Agora estava-me a tentar lembrar aquilo, há vários personagens, todos eles depois fizeram muito teatro. António Assunção já morreu, mas a verdade é que foram poucos. Isto é, agora estou-me a lembrar, foram alguns, mas dos principais. Mas havia um que era o Átila. O Átila, sim. E havia outro que é a ator, ele é algarvio, como é que ele se chama? Gostava tanto de dizer agora o nome. E ele, agora quando tu vês as coisas, percebes que é ele que enche, ele cada vez que entra, o Duarte e Companhia ganhou uma animação absoluta, não é? São extraordinários atores. São incríveis. Claro, divertidos, os efeitos sonoros também ali entram muito. Há todo um exagero a nível de... E fazes aquilo praticamente com nada. Aquilo em termos de produção não tem... É verdade, é incrível. Olha, então mas dizias, estavas no teatro, tens agora o livro, estás nas manhãs da Teresa até seres contratado pela Renascença e isto também, não é? Para a equipa. Pois, eu digo muitos palavrões. Achas? Mas, e sim, tem outro podcast aqui também na Antena 3 com o Martim Sousa Tavares. Que eu adoro. Duas pessoas a conversar. É verdade. Duas pessoas a conversar. Quantos episódios é que vocês já têm? Talvez 17. 17 episódios? Acho que é qualquer coisa assim. E estamos a pensar a voltar. Da geração do Martim, acho que o Martim ganha todos. Sim, é a pessoa mais brilhante da sua geração, que é incrível. Eu acho incrível. Acho incrível. Olha, ele vai estrear-se como maestro da Orquestra Gulbenkian esta sexta-feira. Não vou dizer para irem ver, porque já não há bilhetes, mas é incrível que ainda por cima é o seu dia de anos. Ele vai estrear-se no seu dia de anos. A dirigir a Orquestra Gulbenkian. Tenho ensaio. Não vou poder ir. Não vais ver o Amigão? Não posso ir. Tenho ensaio. Olha, temos que acabar este programa. Ouvintes da Prova Oral, saibam que Hugo van der Ding pode e deve ser seguido nas manhãs da 3. E por um psiquiatra também. Sim. Já foste a um psiquiatra? Já, claro. Senão não estava aqui, não é? Sabes que, ultimamente... Estaria preso por ter entrado com aquelas duas metralhadoras. Foi, claro. Foi muito importante. Mas ainda andas ou paraste? Faço, não psiquiatra, mas faço terapia, sim. Recomendo a toda a gente. Sabes que nunca como agora... Faz um papel ótimo na prova oral, de trazer de vez em quando pessoas que eu trago muitas vezes, claro. Acho que hoje a prova oral repete exatamente antes das manhãs. E, portanto, és obrigado. O elevador acabo por ouvir os últimos 15 minutos, 10 minutos, quando nós não fazemos muitos programas dedicados à saúde mental. E eu penso sempre, olha, que importante desmistificar isso e trazer pessoas tão interessantes que falar sobre esse tema. É verdade, vamos acabar então este programa, não com o Vamos Todos Morrer, a rubrica do Hugo van der Ding, mas justamente com o excerto do Duarte e Companhia. Até amanhã. Até amanhã.
detetive destemido, o primeiro a chegar quando tudo está tremido. Nasci para ser amado e não tenho culpa disso. As mulheres é que conhecem o poder do meu feitiço. Àquilo que mete medo, respondo com um sorriso. Quando o perigo acontece, eu estou onde for preciso. Nós somos Duarte e Companhia. 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 Permitam que me apresente, sou valente e sou audaz. E de uma ponta de medo sou às vezes bem capaz. Sigo o chefe diligente, vai ele para onde for. Mas se não houver sarilho, para mim é bem melhor. Nós somos Duarte e Companhia. 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 Mal me faz a timidez que me leva a hesitar. E eu por sempre porquês, se me querem abraçar. Isso me faz infeliz, mas que posso eu fazer? Se estrago as coisas boas que me estão a acontecer. Nós somos Duarte e Companhia. 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 Nós somos Duarte e Companhia.